Fala pessoal, sou Daniel Rodrigues, sou gestor de automação e inteligência artificial e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para criar o fluxo que o cliente pediu com urgência. Ele precisava de um fluxo que enviasse mensagens em grupos de clientes da empresa. Ele fazia isso de forma manual, então ele pegava a mensagem, encaminhava de grupo em grupo e quem faz isso no WhatsApp sabe que o WhatsApp ele tem uma limitação, você consegue encaminhar apenas para 5 grupos, aí você tem que ir lá encaminhar para mais 5 e assim sucessivamente. E a pessoa acabava ficando presa naquela função e demorava para essa informação chegar até o cliente. E ela me pediu essa informação, me pediu para criar essa automação, já tem diversas automações funcionando para esse cliente, mas ela pediu uma urgência nesse caso. Então, o que, que a gente fez? Primeiro passo, a gente foi traçar aqui o que, que a gente ia ter que fazer. Então, estou ampliando aqui a tela para vocês verem. Eu sou a moda antiga, então gosto de anotar para poder fazer as coisas. Então, o primeiro passo é colocar a própria IA que vai fazer o disparo dentro desses grupos. Se você não colocar a IA nesses grupos, você não consegue pegar o código desse grupo, tá? Então, o primeiro passo a gente tinha que colocar a IA dentro desses grupos, o número da IA, né? O segundo passo é pegar o identificador do grupo, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui que cada grupo tem um identificador, você consegue pegar o identificador dele. A gente teria que ter uma planilha no Supabase ou no Google Sheets, aí vai de acordo com o cliente. Por quê? Porque o fluxo ele vai ter que consultar a informação numa planilha e dessa planilha ele vai jogar a mensagem lá pro grupo, né? E aí a gente vem para criar a automação no N8N, que cada alteração que houver nessa planilha aqui, ele dispara o fluxo de envio. Formatar a mensagem que chega do Sheets para o padrão WhatsApp, fazer os testes e entregar o fluxo. Bom, tá desenhadinho, bora pro fluxo para vocês verem como é que ficou. Esse fluxo foi entregue em 1 hora e 20 minutos, tá? Então vamos lá. Bom, esse é o fluxo, tá? Eu vou ampliando aqui para vocês verem como é que ele ficou, tá? Eu criei um nó trigger aqui, tá? O que, que esse nó faz? Ele dispara a cada 1 hora, entre as 8 horas da manhã e até as 18 horas da tarde, tá? E de segunda a sexta, né? Então de 1-5 é segunda a sexta aqui no final. Então a cada 1 hora ele vai disparar e ele vai consultar essa planilha lá no Google Sheets. Ó, a gente criou uma fórmula do que? O cliente ele prefere usar o Google Sheets nesse caso. Então ele vai lá no Google Sheets, ele cria na célula do Google Sheets a mensagem que ele quer, né? E através dessa mensagem que a gente vai disparar. Porém, a gente precisou criar uma outra coluna que constasse lá se já foi enviado ou não. Por quê? Porque quando ele consulta o Google Sheets, ele vai trazer para mim todas as mensagens e a gente só quer enviar o que ainda não foi enviado, né? Então a gente tem a coluna da mensagem e a coluna se já foi enviado ou não. Ele traz para cá. Quando ele vem para o NoIF, ele separa se já foi enviado ou não e o que não foi enviado, ele vem aqui para o false. O que já foi enviado ele vem para o true e morre aqui. Ele vem para o false. Aí você vê que entre um nó do Google Sheets e outro, eu coloquei um white. O white é um tempo de espera, né? Então eu coloquei um tempo de espera de 10 segundos. Por quê? Quem já está acostumado a mexer com o Google Sheets sabe, para você que não sabe ainda, fica a dica. O Google Sheets ele costuma travar muito se você faz muitas solicitações no Google Sheets por minuto. Então, às vezes, você vai gerar esse fluxo aqui, e se você vai direto para o Google Sheets, ele trava, e isso é uma falha do Google, tá? E não tem como resolver. Então, o jeito que eu encontrei é de criando um null white, fazendo esperar 10 segundos para ele acessar o Google Sheets de novo, né? E aí, quando ele acessa o Google Sheets, ele faz um update. O que é um update? Ele vai lá na planilha do Google Sheets que a gente buscou e coloca lá que já foi enviado pela IA, para a gente saber que já foi enviado, tá? Aí aqui, nessa planilha, ele vai trazer todos os dados do grupo que a gente quer. Então, ele vai buscar os parceiros que têm o código de grupo, né? Aqui no Edit Fields a gente edita a mensagem, né? Então você pode ver que aqui ele está, olá parceiro, aqui tem o código do parceiro e aqui está a mensagem, tá? O que é essa mensagem? A mensagem que está lá na coluna do Google Sheets que o cliente salvou, tá? E aí ele vem para um loop over aqui. Por que esse loop over? Porque daqui ele vai direto enviar para o WhatsApp, porque aqui ele vai pegar o código do grupo, eu não vou abrir esse nó porque senão tem as minhas credenciais, ele vai enviar a mensagem lá para o grupo. Só que se eu enviar 60 mensagens de uma vez, vai cair o WhatsApp e vai bloquear o número. Então a gente criou um loop aqui que ele envia uma mensagem por vez. Então ele envia uma mensagem, aí ele vem para esse white aqui que eu programei em 13 segundos, tá? E aí ele volta aqui para o loop e vai para outra mensagem. Por que 13 segundos? 13 segundos é o tempo médio de uma mensagem para outra, e aí você tem menos riscos do seu número ser banido. Isso aqui, pessoal, não é disparo em massa, tá? Isso aqui é disparo em grupos, que a IA já está lá dentro daquele grupo, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui o fluxo que rodou hoje, né? Ó, você pode ver aqui, ó, meio-dia, esse fluxo rodou e ele demorou 15 minutos para rodar, tá? Quantas mensagens ele mandou aqui, ó? Ele mandou 64 mensagens, tá vendo? Aqui do Edit Field saiu 64 itens, ele mandou um por vez. Você pode ver que o loop, ele sempre vai ter um número a mais. Por quê? Esse número a mais é a saída dele. Quando acaba, ele tem uma saída, né? Então, ele jogou 64 mensagens aqui, 64 foram enviadas e deu tudo certo, tá? Para vocês que não sabem pegar o código no grupo do WhatsApp, eu vou abrir um outro fluxo aqui, só para mostrar para vocês, né? Quando chega a mensagem, esse fluxo aqui, por exemplo, ele usa a Evolution.
tá? E aí cada plataforma tem o seu jeito de pegar o código do grupo, tá? Então a Evolution tem um jeito, a ZAPI tem outro jeito e por aí vai, tá? Esse caso aqui, esse caso aqui ele usa a ZAPI, não a Evolution, tá? Então eu vou abrir aqui, ó, como é que eu pego o código do grupo aqui na ZAPI. Você vai ver que, tá vendo aqui no número de fone? Aqui no número de fone, ele tem um código, traço group. Esse aqui é o código do grupo. Aí lá naquele nó HTTP, que é aqui, ó, nesse nó HTTP, ele tem o campo do telefone, né, o número do telefone que a gente vai enviar. E aí nesse número, ele vai trazer o código do grupo que veio aqui. Né? Pode ver que aqui ó, ele tem ó, o número da linha, o código do parceiro, o código do grupo. Então é esse código do grupo que vai aqui como número de telefone. Então feito isso, ele dispara a mensagem, como disparou essa aqui que eu mostrei para vocês. Ele disparou 60 mensagens em 15 minutos, sem atuação de nenhum ser humano. A única coisa que teve que acontecer foi essa pessoa colocar a mensagem que ela queria disparar lá na planilha de Google Sheets e deixar que o fluxo fizesse. Uma coisa que é importante, muita gente fala de automação com inteligência artificial e as pessoas acham que inteligência artificial é tudo. Esse fluxo aqui não usa inteligência artificial. Esse fluxo aqui usa inteligência humana, lógica de programação. Lembro que antes de criar esse fluxo, eu criei um mapa, né? Vamos dizer assim, um mapa de fluxo lá no Word. Eu criei esse mapa aqui no Word. Então o que esse mapa é? É o que eu tenho que fazer, passo por passo. Eu fiz tudo isso aqui e criei o fluxo. Né? Então, o fluxo, na verdade, ele foi feito por inteligência humana e não inteligência artificial. Você pode ver que aqui não tem nenhum nó da OpenAI, né? Que é o que usa a inteligência artificial. Aqui não tem nenhum nó da OpenAI. O único nó que tem aqui é o nó de disparo de mensagem, né? É o nó de disparo de mensagem, pode ver aqui que é pela ZAPI, né? E isso aqui não é inteligência artificial, isso aqui foi eu que criei esse fluxo. Então, quando você vai oferecer um fluxo para um cliente, oferecer uma solução para o cliente, não é tudo inteligência artificial. Você também tem que ter noção de lógica de programação, o mapa mental do fluxo, o que a automação pode ajudar o seu cliente, o que dá para fazer para facilitar, né, o fluxo de trabalho dele. E muitas vezes você não vai precisar usar IA para isso, você vai precisar usar a sua cabeça mesmo. Bom, gostou desse conteúdo? Então não deixa de curtir, segue a gente aí e logo mais tem mais conteúdo para vocês. Um forte abraço, valeu!